Saudações, com felicidade, mais um sábado, mais um diálogo. Hoje importante que temos a falar. Mais uma vez falaremos de inteligência artificial, mas agora por conta da IA chinesa. A gente vai ter que discutir um pouco isso, mas assim, adultos falando sobre o tema, mais ou menos isso, Riquelme Jorge comigo, Riquelme Jorge, Raniele. A gente vai discutir essa questão de uma forma bem mais profunda, né? Não é dessa coisa midiática das pessoas que estão falando e às vezes não entendem profundamente. Rani e Riquelme, a gente tem a missão de esclarecer a realidade sobre o qual estão falando isso. Tirando essa discussão política, qualquer tipo de discussão ideológica, porque assim, para nós que somos da tecnologia, não importa isso, não interessa isso. A gente vai falar de segurança de dados, a gente vai falar de aplicabilidade, de função do sistema, de investimento, de privacidade, mas assim, tecnicamente, de utilidade, do que é. Então assim, eu primeiro vou passar a palavra para vocês se apresentarem, depois eu já vou mandar aí a primeira pergunta, né? Sobre o que seria aí essa DeepSeek, né? DeepSeek. Esse é o nome? Vai lá, se apresenta aí, Rani. Opa, saudações, um prazer estar aqui novamente, né, debatendo desse tema que a gente tanto gosta, que é inteligência artificial, e sobre uma novidade do momento, né, que tem muita gente falando, é um tema meio recorrente, que tem dado uma estourada nesses últimos dias aí, tem abalado tanto o setor econômico quanto o setor comercial mesmo. Isso. E estamos aqui para debater um pouquinho sobre ela, falar sobre as suas aplicações e um pouco sobre o que realmente é o DeepSeek. Riquelme. Saudações. De novo, é um prazer estar aqui nesse ambiente tão familiar, tão querido. Isso. Para falar de novo sobre um assunto, como já disse várias vezes aqui, gosto bastante. E vamos conversar sobre o que é o DeepSeek, quão importante é essa criação chinesa e o que de fato é ele, para a gente não cair em misticismos que estão sendo reproduzidos esses dias. Riquelme, o que está sendo repetido pela grande mídia? Primeiro, estão falando que os caras com 2% do investimento que foi feito E aí até, vamos fazer uma correção aqui, gente. Essa comparação não é com a NVIDIA. NVIDIA é uma empresa que produz as placas, que produz os hardwares. Então, assim, tem nada a ver. A comparação que fizeram foi com relação à OpenAI, que essa sim é uma empresa de tecnologia que desenvolve as inteligências artificiais. Então a primeira colocação é, esquece NVIDIA. Vamos esquecer NVIDIA, porque quem está justificando e falando... Depois a gente vai explicar por que foi a NVIDIA que sofreu o maior abalo, né, na Bolsa de Valores. Mas por outros motivos, a gente vai explicar. De qualquer forma, Riquelme, o que se fala é que os caras, os chineses, investindo 2% do que foi investido, 2, 3, 4, 5, não importa, investindo uma fração do que foi investido no ChatGPT, na criação do ChatGPT, conseguiu desenvolver uma ferramenta melhor, mais eficiente, muito mais eficiente. Vamos lá, a gente aqui sabe como desenvolver inteligência artificial, a gente tem modelo de inteligência artificial, mas a conversa não é bem assim. Não é bem essa, né? E dizer que eles, na verdade, superaram a OpenAI e agora, pronto, acabou o mundo, o OpenAI vai perder o mercado e agora... Quer dizer, fala um pouco sobre isso, esclarece um pouco, assim, fazendo esse cenário e fala do número aí, quantos por cento que eu tava falando de 2%, tava se remoendo aí. Fala. Sim. Vamos lá. Então, por que a DeepSeek foi tão estourada nesse momento? Em primeiro lugar, muito se fala sobre ela ter superado a OpenAI. Não superou, gente. Vamos por pontos nos is. A DeepSeek o DeepSeek R1 é o quarto modelo da empresa DeepSeek. Anteriormente, ela já havia lançado o V3, que inclusive já está disponibilizado como open source, qualquer um consegue baixar, usar. Pode usar também já direto no site deles, é gratuito, basta usar. Ela já havia lançado um modelo, e agora ela lançou um mais potente, o R1. Esse sim é o que tem dado o que falar, porque ele é o que tem pontuado próximo ao GPT. O GPT-4. 4o. O GPT-4o não é o modelo mais E o GPT já tinha lançado um ou antes de lançar esse DeepSeek. Já tinha lançado um, então já estava com um modelo muito mais avançado. A OpenAI, ela já tem modelos de inteligência artificial que
que são mais potentes do que o Muito 4O. mais. A gente tem o O1, que já é disponível para o grande público, o O3, que já é disponível para as empresas, e já trabalha muito bem e desempenha muito melhor em todos os pontos do que o R1. O R1 não se compara com o O3. Rani, fala um pouco sobre isso aí pra gente esclarecer. Então, continuando aqui o que o Riquelme estava comentando a respeito do DeepSeek, o que ele basicamente quis explicar foi que o GPT-4o, o GPT já tem um modelo que está acima do DeepSeek. Porém, eles estão fazendo a comparação com o 4o, não é isso? Isso. Exatamente. O 4o, ele já é um modelo ok, ele já é mas ele não é o mais forte que eles têm. O mais forte atualmente é o O1. Ou 3. Isso. Ou O 3. 3 já, nós temos o 3, que já tá, tipo assim, acima da média. O DeepSeek, ele tá sendo tão adalado assim, porque eles disseram que fizeram um investimento pequeno até, 10% do valor, dizendo eles, que... Uma fração do valor, não importa mais o valor, mas disse que foi uma fração do valor. Mas a gente desconfia desses números, A né? gente desconfia, sendo bem honestos, a gente desconfia porque realmente é uma A gente quantidade. conhece o que é a tecnologia, a gente sabe que a coisa não é bem assim. Não é bem assim. E já existe até matérias aí falando a respeito que estão fazendo uma investigação sobre isso. Sim. Riquelme, Algumas- explica bem esse negócio sobre o que é o R1, esse modelo que eles lançaram, e, na verdade, essa coisa do custo. Como Sim. é que é essa discussão do treinamento, do custo e etc. Fala aí. O DeepSeek VR1, ele foi lançado a um custo de 6 milhões de dólares. Valor declarado pelo Valor Liang declarado. Wenfeng, líder da DeepSeek, Sim. da empresa DeepSeek, CEO da DeepSeek. Que em comparação com os modelos da OpenAI, no caso o 4o, que é o que está sendo feito comparativo mais direto, foram 60 milhões, ou seja, com 10% do Sim. valor, eles fizeram um modelo tão bom e que desempenha em alguns pontos melhor do que o 4o. Mas aí a gente tem um grande ponto, porque o modelo já era pré-treinado pelo V3, lá atrás. E o V3 aparentemente teve um investimento de 1,6 bilhões, Olha o que aí. é um dinheiro muito maior. Claro que isso é muito especulativo, não se sabe ao certo porque não se tem muitas declarações sobre o V3 e nem sobre o modelo de raciocínio deles, que é o DeepThink. O DeepThink é o modelo que faz ele racionalizar e aprender por reforço, Sim. que é o principal modo de treinamento hoje de inteligências artificiais. Acredita-se que a estrutura deles contavam com 2.048 placas de vídeo baseadas em H100, que são as placas de vídeo mais caras do Vamos mercado hoje. fazer umas contas rápidas, umas continhas assim, bem simples aí. Quantas placas de vídeo? Eram 2.048. 2.048. Há um valor de quanto uma placa de vídeo dessa em placa de média? vídeo hoje 200 tá mil sendo reais. 50 mil dólares cada uma. Sim. Vezes 50 mil dólares. 102 milhões, mais de 102 milhões de dólares. Isso só só na placa de vídeo. na Só conta tamo da placa falando- de vídeo. E olha Tem lá, servidor, vem cá, nós não energia. estamos trabalhando tributação, não estamos dizendo que como foi, qual é o preço. Eu não sei qual é o preço que essa placa chega na China. Sim. Então, Porque tem tributação. Isso aqui nós estamos falando da placa comprada na América. Não se tem muitos precedentes sobre os preços que foram V3. Exatamente. E o R1 é só uma melhoria do V3, mas com um treinamento básico que foi igual pro V3. Essas informações, assim, isso faz com que, vamos lá, já a gente vai falar de Bolsa de Valores. Houve um abalo muito grande na Bolsa de Valores, houve um abalo, uma queda, a gente vai já discutir por isso. Mas eu não vejo isso, por exemplo, isso de forma alguma iria se reverter ou se converter em aumento da Bolsa de Valores da DeepSeek. Primeiro que essa empresa nem deve estar na Bolsa. Então, assim, eu fico assim sempre pensando muito bem sobre essas informações que são soltas. Mas continua, Ricardo. Pois é. Fora isso, há uma série de fatores que, no caso, desinflacionam esse preço. Por exemplo, os modelos dele de autossegurança. Segundo a Cisco, empresa de tecnologia reconhecida no mundo todo, Sim. o DeepSeek não tem nenhuma guarda contra jailbreaks, que são os principais quebras de prompts que se tem hoje. Os ataques de black box são muito fáceis de serem executados lá. Explica melhor isso aí pra gente entender. São os vírus, hackers que estão... Que são conseguem- ataques, são sim. ataques que Os- os hackers geralmente fazem. Jailbreak é um sistema que acaba quebrando os modelos de censura. Você já deve ter usado o GPT aí na sua casa alguma vez, e ele disse, não posso te dar acesso a essas informações, Sim. porque são sigilosas ou são sensíveis. Porém, com o jailbreak, você conseguiria. Quebrar O esses GPT é muito forte com relação a isso.
apesar de se conseguir sim, não estou dizendo que ele é inquebrável, mas ele sim é facilmente, ele consegue ser derrubado por Sim. jailbreak. Segundo a Cisco, o GPT consegue se sobressair sobre 80% dos ataques de jailbreak. Já o R1 não se sobressai em nenhum. Ela falhou nos 20 testes. Quem tá aqui vai perguntar pra gente o que eu tenho a ver com isso. Eu vou te explicar o que tu tem a ver. Tu vai fazer um sistema, por exemplo, já cria um problema. Tu vai fazer um sistema que usa com base uma inteligência artificial dessas, e tu tem lá no teu sistema, tu vai colocar informações sigilosas da tua empresa, do teu negócio, da tua vida. Então, assim, se tu não tem uma segurança nesta ferramenta, tu vai estar com teus dados absolutamente disponíveis. Expostos. Então, assim, adianta nada tu fazer um sistema altamente complexo para tu usar na tua operação, onde ele é absolutamente vulnerável. Porque aí tu tem um sistema que pessoas poderão invadir o teu sistema e colher todas as informações, todos os teus dados. Então, assim, esse é um dos problemas. Então, vamos lá. A gente entendeu que a DeepSeek desenvolveu inteligências artificiais, assim como a OpenAI, assim como a nossa empresa e algumas outras empresas no mundo já conseguiram desenvolver modelos de inteligência artificiais. Ok, são bons modelos de inteligência artificial? São bons modelos de inteligência artificial. A gente sabe disso, são bons modelos. Qual é o grande problema? O grande problema é que o sistema de rigidez de segurança, de protocolo de segurança, aplicado na OpenAI, nas empresas americanas, nas nossas empresas brasileiras, não são assim, tão vulneráveis. São melhores sistemas de segurança, de proteção de dados. E já se sabe que o sistema de proteção e segurança de dados da DeepSeek e dessas IAs chinesas não são os melhores, não são bons. Então, assim, primeira pergunta simples e objetiva. Rani, o DeepSeek é ou não é melhor do que o GPT? Em termos de segurança, você fala? Ou em termos Geral, de desempenho? uma pergunta simples, assim, geral. Pelo que a gente tem hoje, realmente o GPT ainda está muito acima, tanto em segurança quanto em desempenho, tanto em respostas quanto em segurança dos seus dados, das perguntas que você vai fazer e tudo mais. Isso é porque tu tá comparando com o 4O. Tu não tá nem 4O, falando não tô dos falando outros do modelos. One. Mais Então. adiante, tu não tá nem falando. Então, assim, tu vai botar na tua operação uma ferramenta que não tem segurança, amigo. Não E conversa. se tu trabalha, por exemplo, vamos lá, aquele que desenvolve ferramentas para empresas que são sigilosas, tributárias, imagina, ferramentas tributárias, ou então empresas para o Estado, Exatamente. empresas privadas têm condição de utilizar esse tipo de modelo. Então é muito complicado. Então, assim, Imagina você, doutor, fazendo a sua tese sobre Exatamente. que leva inteligência artificial sobre bases de dados gigantes que você coletou. Imagina a sua tese sendo usada por outra pessoa sem ter feito o seu trabalho. Esse é o tipo de coisa que o DeepSeek não consegue te ajudar. Esse é o tipo de coisa que não... Claro que se a gente comparar... Riquelme, em fala termos- profundamente para nós aí, faz agora vamos mais técnico. Vamos falar pra galera que vai entender um pouquinho. Tenta também não ser tanto, tenta usar uma linguagem mais tranquila, mas vamos fazer um estudo profundo, um mergulho profundo na ferramenta. E aí fazer esse arcabouço sobre mais ou menos a estrutura, sobre a segurança principalmente, sobre essa questão dos dados, sobre... E lá mesmo no sistema eles dizem que não garantem a segurança dos dados. E a gente sabe que esses sistemas, a maior parte deles, principalmente os sistemas ocidentais, tem porta de saída. Tem porta dos fundos. Sim. Então, fala um pouco para nós profundamente. Para nós, no nosso caso, por exemplo, a gente tem inteligências artificiais próprias. Mas algumas ferramentas que a gente vai desenvolver para algum cliente, às vezes o cara quer usar porque gosta da usabilidade do ChatGPT e tal. A gente já viu várias vezes. Já fez, no passado a gente fez várias ferramentas com o ChatGPT e tal. Mas assim, nós não usaríamos o DeepSeek para nenhum tipo de cliente. Não usaríamos porque não tem segurança, não tem várias seguranças. Mas eu quero que tu faça um panorama geral sobre isso. Tá, bora lá. O DeepSeek é uma ferramenta que apareceu de forma milagrosa, prometendo Do nada apareceu. uma eficiência absurda e mudou o mercado de inteligência artificial do dia para a noite. Isso é fato. As mudanças que o DeepSeek trouxe foram positivas para o mercado de inteligência artificial. Isso aí, verdade seja dita. Por quê? Vou explicar, Rani. A gente falava antes que tinha desenvolvido inteligência artificial próprio e a maior parte das pessoas não acreditavam. Não tinha uma credibilidade ali, porque ninguém nunca tinha visto uma empresa produzindo além da OpenAI.
E o que aconteceu foi que o DeepSeek chegou, ele fez um modelo tão bom quanto, não melhor, mas tão Não bom. melhor, mas um bom Parâmetro, modelo. Sim, e provou para o mundo que dá sim para construir inteligência artificial. Olha aí. Então, para nós foi excelente. Então, assim, para o mercado foi muito bom. Não Continua, só Ricardo. isso, eles também ensinaram para muitas empresas métodos mais otimizados de se Isso, trabalhar ainda teve inteligência isso. artificial. Por exemplo, quando a gente compara com o GPT-4o, o R1 consegue ser melhor em matemática, programação e interpretação de linguagem tranquilamente. E mais simples. De forma mais simples, muito mais eficiente. Por exemplo, com 5% do custo que eu teria, eu consigo fazer Uma muito capacidade mais. computacional, né? Nós estamos falando. O nosso modelo número 5 é com base na tecnologia que foi usada lá. A gente aprendeu, observou a tecnologia que eles usaram e desenvolvemos o nosso modelo número 5. Então veja que legal que os caras trouxeram um caminho, um olhar diferente, Rani. Sim. Então a discussão aí, quer dizer, quando tu tem um produto desse, tu tem, claro, muitos pontos negativos e muitos outros pontos positivos, porque trazer um produto em que o mundo todo, de uma certa forma, se inspira no sentido de dizer, olha, calma aí, não tem um olhar, porque a gente estava, de fato, numa escala que era o quê? Investimento maior, custo maior, mais hardware para desenvolver um software mais robusto. Então, assim, tava um troço que o custo operacional tava ficando sustentável, mano. Sim. Sustentável. Chegou num ponto muito absurdo de treinamento a partir de bilhões. Estamos falando de um custo altíssimo. E agora a gente já vislumbrou um caminho diferente. Sim, o DeepSeek ensinou pra gente uma forma mais eficiente de Mais se trabalhar os eficiente. dados. E a gente Não é melhor, mas é eficiente e às vezes, numa ferramenta, ela é tão quão importante. Então explica pra nós agora, Ricardo, porque a gente tá discutindo aqui, eu uso o OpenAI, eu uso o ChatGPT 4o, não, mas aqui eu vou usar o 1an, eu quero usar o 3, eu vou usar o DeepSeek e tal. Pô, isso tudo é muito lindo. Mas assim, quando tu tá usando um produto desse in natura, tu tá só na superfície. Tu não tá conseguindo, de fato, abstrair o que essa nova tecnologia tem para te entregar no teu modelo de negócio, na tua tecnologia. Então, explica para o nosso telespectador, para todo mundo, que o importante, às vezes, é tu ter, na verdade, uma engenharia, uma empresa que possua tecnologia no sentido de desenvolver softwares que vão entregar aquela utilidade prática, aquela utilidade operacional. E assim, às vezes, é o que a gente faz. Às vezes a gente usa um modelo muito mais simples, com um custo muito menor, porque para entregar aquele produto funciona é muito bem. melhor e só precisa daquela ferramenta, um buscador às vezes. Quer dizer, a tua operação é uma operação que não requer uma linha de conhecimento, ou não requer produção de imagens, carregamento de áudio. Então tem uma série de coisas que tu vai custeando, fazendo um software que tu consegue aqui e acolá, mudando as ferramentas. Explica para nós essa arquitetura. No final, o que importa, né? Assim, no frigir dos ovos, o que vai importar é que tu vai utilizar num software de uma operação de um cliente, de uma grande operação, vários tipos de modelos de inteligência artificial, com várias funcionalidades, porque aí o que interessa é tu ter um custo menor e uma operação muito mais fluida. Fala pra gente sobre Exatamente. E a gente entra num ponto magno, muito essencial aí o que o senhor falou. Porque, apesar do DeepSeek ser uma tecnologia bizarra de boa, a gente pode estar parecendo demonizar eles, mas não é o caso. Verdade, não a gente, de fato, acha que ela é realmente promissora. Promissora, mas ainda é uma tecnologia crua. Em compensação, a gente tem os modelos da OpenAI, que a gente realmente consegue fazer chamadas de função, a gente consegue fazer... tem visão computacional, geração de quadros, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar. Ela tem um suporte muito maior, que em compensação a DeepSeek já não tem esse suporte ainda. Por que eu falo ainda? A DeepSeek, ela veio com um plano de negócio também muito doido, que foi liberar completamente o acesso aos códigos abertos dele, tudo open source para qualquer um fazer arquiteturas em cima. Isso quer dizer que, em um curtíssimo prazo, talvez alguns meses, a gente já consiga ver a DeepSeek fazendo coisas que a OpenAI faz hoje, e dentro de alguns bimestres, alguns semestres, fazendo coisas que a OpenAI nem sonhava em fazer. Isso porque uma série de programadores do mundo todo vai estar alimentando aquele repositório, fazendo coisas em cima e fazendo aquele sistema crescer e crescer e crescer. É uma mudança muito grande Vamos nos falar um paradigmas. pouco, Riquelme, sobre aquela IA que está sendo lançada, prometida no Piauí.
Soberania. A soberania. Soberania é excelente. É um modelo promissor, incrível, aqui da nossa terra. Do Piauí. Ela é do Nordeste. região. Isso é bom demais. A gente ter esse tipo de tecnologia pontos sendo gerado positivos, aqui. Pontos positivos. Desenvolvimento de inteligência artificial nativa nossa aqui da região. Os Fomentação caras de tecnologia dessa fomentando, região. fazendo investimento próprio. O que mais? Eu não sei como é que eles contornaram. Eles fizeram baseado no DeepSeek, eu não sei como eles contornaram os Isso. problemas de backdoor. Mas acredito que eles devem ter feito um excelente trabalho para resolver isso aí. Pontos negativos. A gente não se tem muitas integrações. Ela ainda é um modelo que ainda está meio cru. E a porta de saída da China, da Isso é o ferramenta maior chinesa. problema que Esse é é o o maior problema. Esse é Então. o problema. Quer dizer, tu vai usar, e pior, o mais perigoso, vai ser usado pelo Estado do Piauí. Então, assim, esses caras, Estado. eles... E é um O negócio... Estado do Piauí. Então, assim, tu vai botar informações sigilosas... Delicadíssimas. Numa ferramenta que tem não porta tem chinesa. segurança. Gente, só um precedente. A gente já viu isso em alguns países tentaram usar o DeepSeek. Estados Unidos, Itália e Austrália mais recentemente Já tentaram usar. bloquearam. E eles bloquearam por Os conta de países bloquearam vulnerabilidades o uso seríssimas. da ferramenta, porque tem porta de saída. Tu vai usar o DeepSeek, tu vai utilizar, tu vai construir uma ferramenta com base no DeepSeek. O que vai acontecer? A China está tendo acesso a todas as informações que tu colocou lá junto contigo. Tá Isso. assistindo de camarote e sorrindo contigo. e opinando nos seus documentos. Opinando, ainda, tá falando, dizendo, ixi, "Caraca, essa informação aqui tá equivocada. Quer dizer, então assim, eu achei legal, eu achei bonitinho eles terem feito isso, mas... Foi juvenil. Foi. Juvenil e precipitado. Então, que foi é- uma ferramenta gigante, assim, igual que Um é pra investimento ser. altíssimo que eles estão Sim, fazendo, um também. investimento altíssimo para implantar uma ferramenta sem segurança. Rani, fala sobre isso. Então, como tem esse problema de porta de saída chinesa, de saída de informações pra Já China... sabe, viu? Vários países já bloquearam a ferramenta no mundo. Sim, vários países já notaram isso e já bloquearam. Vamos lá, a gente tem esse problema que é ele ter a porta de saída e ele é open source. Então, tipo assim, vai ter muito programador que vai estar desenvolvendo ferramenta usando DeepSeek, que também, de uma certa forma, vai estar passando essa informação lá pro governo chinês. Que é um problema, tipo assim, que com o tempo vai ficar gigantesco se não tiver esse controle, se as pessoas não souberem aonde aplicar realmente o DeepSeek. Eu vejo o DeepSeek ali mais como uma ferramenta, por exemplo, se você vai desenvolver para o âmbito ali do atendimento, para alguma coisa assim, porque Pronto. onde não pode passar suas Exatamente. informações sigilosas. Então, exatamente. O que a gente fez, por exemplo? A gente analisou, como o código foi aberto, a gente analisou a linha de código, desenvolveu uma ferramenta totalmente diferente, usando uma parte da arquitetura que eles usaram lá. Então, não é DeepSeek. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver alguns softwares por inteligência artificial, usando mais ou menos parte dessa ideia, só que sem expor as informações para qualquer outro tipo de governo. E mais, algumas informações que a gente entende altamente sigilosa, a gente trabalha com modelos que são absolutamente próprios que a gente desenvolveu sobre uma outra lógica de base. Porque assim, o problema, Rani, é tu trazer uma ferramenta copiada, copia e cola uma ferramenta e diz, porque, vamos lá, desenvolver uma ferramenta dessa não é só tu investir em hardware e equipamento. Tu precisa ter uma equipe altamente qualificada e que domine o assunto há muito tempo, que tenha tido uma formação consistente. Então, assim, eu achava que teria sido muito mais interessante os amigos do Piauí terem entrado em contato conosco aqui, Riquelme, pra gente desenvolver junto, Algo em pra conjunto. fazer a transposição de ferramenta, a gente ajudava e desenvolvia ferramentas de fato nacionais, sem essa arquitetura. Você tá bonitinho, esse pessoal do produção. Plim Plim, né? Esse pessoal do Plim Plim, assim, eles são diferenciados. Ô, bonitinho esse negócio, diz que o tempo tá acabando, só 5 minutos. Ei, Kelmer, eu vou dar a palavra pra ti aqui, pra gente meio que tentar concluir essa parte do programa, mas daqui a 15 dias nós voltaremos a falar sobre esse assunto de tecnologia e etc. Rani, Sim. Então, concluindo aqui, acho que fazendo
batendo aqui a pincelada final sobre tudo, a gente vê que o DeepSeek realmente é uma ferramenta boa, ela foi desenvolvida de uma forma muito inteligente, né? Ela Foi. realmente... De fato é. Ela realmente resolve muitos problemas, porém tem lá seus problemas também, nem tudo são flores. Isso. Mas, no entanto, sabendo aplicar... Pra tudo fazer é resolvido. joguinho é bom. Pra fazer joguinho, pra fazer um monte de funcionalidade é bom. Não dá pra tu botar dados sensíveis. ó. Dados sigilosos ali. Esse problema também existia no GPT, tinha muita gente até que Sim, foi usando demitida o chat- porque pegava conteúdo sigiloso e botava lá dentro da IA também. E a gente sabe que o GPT pegava esses dados para treinar o modelo e tudo mais. Exato. Então, vamos saber usar ele que fica tudo certo. É só Procura uma empresa qualificada pra fazer se isso você pra ti. estiver querendo desenvolver alguma coisa específica para sua empresa e tem conteúdo sigiloso, procure uma empresa especialista nisso. Não faça de qualquer jeito com essas IAs que, enfim, tem problemas com segurança. Riquelme? Pois realmente é uma tecnologia promissora, mas que ainda é muito embrionária, gente. A gente tem que entender Sim. que a empresa tem pouquíssimo tempo de vida, nasceu outro dia, e que ainda está em fase de desenvolvimento do seu modelo atual. Claro, tem tudo para ser uma tecnologia muito grande no futuro próximo, realmente. E pode ser que eu morda a minha língua Todo dizendo... mundo ajudando, a galera trabalhando em cima. Quer dizer, é legal, porque aí muita gente vai contribuindo e vai melhorando a ferramenta. Eu acho que é legal. Só que assim, o problema é essa política inicial que eles fizeram. Então assim, Exatamente. gente, não tem almoço de graça. Não existe almoço gente, grátis. Esquece isso. A parte ocidental do mundo, ela tem essa segurança mais rígida sobre dados. A gente sabe que tem. O TikTok, ele coleta dados. A maioria dos produtos que vem, o próprio Snapchat também coletava dados. Não vai ser diferente com o DeepSeek. A gente sabe que ele vai trabalhar dessa forma. A gente não sabe até quando eles vão trabalhar dessa forma. Sim. E Como não sabe, eles vão mas a usar. gente É a também não sabe política o deles, motivo cara. deles estarem É a coletando política esses dados. deles. Eles vão continuar trabalhando assim. Agora, a O uso juvenícia deve- é tu usar isso no governo, amigo. No governo, não. O governo, O uma uso empresa deve ser privada. muito responsável, deve-se ter um estudo muito grande. Por isso que eu disse que foi um tanto precipitado Foi. eles terem lançado tão em cima da hora, no mesmo dia, praticamente. 2 dias depois, algo assim, eles já haviam lançado o modelo dele baseado no DeepSeek. Foi um erro. Foi uma juvenice. Não sejamos precipitados nesse ponto. Liga pra gente. Entra em contato com a gente ajuda a desenvolver um negócio legal. Nós estamos fazendo aqui no estado do Maranhão, estamos desenvolvendo coisas boas, entendeu? Tem um ecossistema de inovação, eu acho que a gente está aqui para crescer juntos, todo mundo, e assim, Nordeste, Norte, Nordeste, Brasil, nós estamos juntos aqui exatamente para desenvolver coisas nossas. Coisa nativa é preciso, é necessário que o Brasil consiga, de fato, escalar para o âmbito da tecnologia e conseguir até pra não desenvolver ficar coisas refém. próprias, para que a gente consiga, de fato, amadurecer nesse sentido e investir nesse sentido. O problema é que não há investimentos, a gente precisa, ainda é um problema muito minguado a questão dos investimentos. Nós já estamos quase finalizando aí. Como é que está nosso tempo aí, Ianzinho? 2 minutos. Quanto? 2 minutos. Temos 2 minutos, dá tempo de se despedir. Rani, quer se despedir? 30 segundos. Sim. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho sobre tecnologia, sobre essas novidades, né? É sempre muito interessante falar sobre isso. Tecnologia sempre está avançando e sempre vai ter assunto para falar. Então, espero que seja até breve, para que a gente consiga ter mais dessa nossa conversa e até uma próxima. É isso, Riquelme. Meus amigos, muito obrigado por estar aqui, por ter me ouvido esse tempo todo falando sobre 1 bilhão de coisas. Obrigado pela companhia de vocês e até uma próxima, gente. Saudações. Agradeço mais uma vez, agradecendo a todos aqui do estúdio. Um abraço pro Ian, pra Clícia, pra toda a turma que tá aqui com a gente. Pessoal da TV Bandeirantes, um grande abraço. Pra quem tá nos acompanhando a gente pelo streamer, pelo YouTube. Acompanhe todos os nossos programas Saudações. Acompanhe essa série de programas Saudações. Aqui, quinzenalmente, tu vai falar de tecnologia comigo. Tu tem também, a cada 15 dias, tu conversa com a Érica Fernanda para discutir outros temas. E aí, no domingo, sempre trabalhando, como é tradicional desse programa, o Direito, com o Moreira Serra, com o Saraiva, com todos aqueles advogados que compõem essa estrutura do programa Saudações. É uma felicidade estar com você sempre e tchau! Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações!
una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.